Oi, tudo bem? Eu vou gravar mais um vídeo jogando. Agora é Banana Coin. Eu não fazia muito mas eu gosto realmente. Ele é muito legal. Vocês vão adorar. Então, aqui a gente tem um macaco. A gente tem que chegar mais rápido. Vai. Eu já falei com elas agora. Vídeo para meus seguidores agora. Sendo que eu só tenho um. Então esse seguidor vai ser especial da casa. Agora esse vídeo eu vou parando por aqui, então tchau.